hoje quando eu estava vendo a Copa do Mundo. Foi só uma reflexão que me veio, tá? No jogo agora foi Inglaterra contra Irã. A Inglaterra atropelou o Irã, fez lá 6-2, mas estava 6-1, parece, no último minuto. Teve um pênalti favorável ao Irã. O juiz, que era brasileiro, ele não viu ali o pênalti, o VAR avisou a ele, e aí chamou ele para ver naquele monitor que fica dentro do campo, ele foi lá ver. E aí, quando você vê ali no close, tem um jogador da Inglaterra que realmente estava puxando a camisa do jogador do Irã. E era uma puxada discreta, assim, era com a mão para trás e tal. Aí o que o brasileiro faz? Muitos deles, né, inclusive aí profissionais do ramo, falam assim: mas essa puxadinha é normal e tal. Não, veja bem, não desequilibrou tanto ele, não, ele acho que ele não ia chegar na bola e tal, não sei o quê. E eu pensando assim, cara, que coisa impressionante, né? Como no Brasil se relativiza a infração. Não se pode puxar a camisa do adversário dentro da área, ponto. Acabou. A câmera mostrou lá o cara puxando a camisa. Pênalti. Tem que marcar. Eu sei que teve lá um jogador do Irã que segurou o da Inglaterra com o braço. Aí o pessoal inglês está lá protestando no Twitter. Em outro lance, isso não foi marcado. Bom, estava errado. Tinha que marcar, então, no outro lance. Mas isso não quer dizer que nesse não tem que marcar. Então, assim, no Brasil existe, não quero fazer aqui, né, porque muita gente relativiza o pênalti, mas obviamente não relativiza o crime. Mas existe quase que um impulso brasileiro, do jeitinho, mas veja bem, não ia chegar mesmo na bola e tal, uma dificuldade de se aceitar que a regra é aquela, a infração foi cometida, não dá para passar pano. Não dá. É assim. Então, se você foi eleito para um cargo e você tem direito lá a nomear assessores, esses assessores eles vão trabalhar de acordo com as atribuições previamente estabelecidas dentro do seu gabinete para fazer trabalho legislativo. Esses cargos de assessores eles não estão lá para a pessoa nomear alguém próximo disposto a ganhar ali um cala-boca, né, de 100, 200, 300, 600, vai até mil e poucos reais, enquanto dá a maior parte do salário para o titular do gabinete, que está usando aqueles cargos como uma forma de extrapolar o seu salário, que, aliás, é o contrário do que Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, fez quando assumiu ali um cargo como tesoureiro das Forças Armadas. Ele que era parlamentar britânico, um pensador irlandês. Ele cortou o próprio salário. Então, esse pessoal que usa funcionário fantasma faz o contrário, infla o próprio salário com o salário dos outros que não estão trabalhando, não estão prestando aquele serviço para a sociedade. Então, não há relativização. Eu vi de perto pessoas que estavam interessadas em ganhar dinheiro no governo Bolsonaro, que estavam interessadas em puxar saco de empresário governista, que estava afim de ganhar dinheiro com o governo Bolsonaro, passando pano, relativizando aquilo. Eu não posso jogar no lixo tudo que eu falei a vida inteira para fazer isso. Então, para mim, é cadeia. Porque é isso que eu sempre preguei, seja qual for o político envolvido, seja qual for o partido, seja qual for a corrente ideológica. E isso, lamentavelmente, se perdeu. Em relação ao Lula, eu escrevi um monte de artigos falando dos jatinhos que ele usava e tal, e que ele ia continuar a ser o mesmo. Está aí, na transição, o cara já está usando jatinho de empresário. E não é um empresário qualquer, aliás, até publiquei um artigo a respeito disso, né? Contando um pouco da história, dos vínculos, o caso do Gilmar Mendes. Olha só, houve um almoço em Portugal depois desse passeio pelo Egito, em que simplesmente comeram ali os comensais Lula, Fernando Haddad, o José Seripieri Júnior, que é o dono do avião, e o Gilmar Mendes, ministro do STF, um dos responsáveis pela impunidade do próprio presidente eleito. O Gilmar foi quem retirou da primeira instância e puxou para o STF, em 2020, a investigação sobre o repasse lá de 5 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha de 2014 do tucano José Serra ao Senado. Investigação essa no âmbito da qual esse empresário, Seripieri, chegou a ser preso temporariamente por 3 dias. Ele foi acusado, não evidentemente pelo Supremo, mas por aqueles que eram responsáveis inicialmente pela investigação, de ter sido o mentor intelectual do esquema. E aí, graças a essa manobra, o Seripieri conseguiu fechar um acordo lá que é muito criticado, né, por pessoas do ramo, com a Procuradoria-Geral da República, e saiu livre.
E não sem antes negar as acusações que o Antônio Palocci, ex-ministro do governo do PT, fazia contra ele, de ter se beneficiado da relação com o Lula, inclusive lá por meio de resoluções da Agência Nacional de Saúde, que era chefiada por petistas. O Palocci acusou lá de mais um monte de coisa. Defesa da Rosemary Noronha, aporte no Instituto Lula, o patrocínio também, isso veio à tona, né? Patrocínio à empresa do filho do Lula, Touchdown, né? Teve 2 ali patrocínios que no conjunto ficaram milionários, e falou de empréstimos de aeronave, quer dizer, isso já acontecia antes, mas não foi para frente, porque a justiça segurou, blindou, impediu o avanço das investigações, investigadores iniciais ficaram sem ter como levar o caso para frente, e está aí de volta. Aí o Lula, ele tenta se limpar na sujeira do... Não, mas tem bolsonaristas e tal, não sei. Olha, se você não pode pagar para ir a um evento internacional, e se você não tem a estrutura oficial para ir, se você não quer pedir para o presidente eleito ou ele não fornece, isso é a única maneira, é você ser promíscuo com o empresário, você não vai. Ah, mas o Brasil vai perder, isso tudo é narrativa do partido. Então você não vai, e ainda você coloca o problema. O presidente eleito tem que ter algum tipo de recurso, etc., que é o que o PT agora quer, né? O Lula nem tomou posse ainda, já quer torrar mais dinheiro do povo brasileiro. É impressionante como não pensa em pagar nada do próprio bolso. O sujeito quer ir lá para fazer um discurso de estadista, para se distinguir do Bolsonaro na questão ambiental, etc., mas não quer arcar com os custos, isso não faz parte ainda do governo propriamente dito. Enfim, há muito a se falar ainda sobre esse caso.